É inegável que os hormônios esteroides ajudam. Testosterona é um dos componentes mais importantes para a construção muscular. A nossa testosterona, que norteia aí nos homens na base de 400, uma testosterona levemente baixa, a 800, uma testosterona muito alta, é o limite normal do que nós chamamos de testosterona endógena, que é a do nosso próprio corpo. Agora, a testosterona exógena, que é aquela que o cara usa, ela pode elevar a sua testosterona para 1.500, 2.500. Eu já vi exames com 6.000 nanogramas por decilitro de sangue. Mas aí não dá pra viver assim, cara. O cara come a parede. Era isso que eu ia falar. Mete a rola na parede. O cara com 6.000 nanogramas por decilitro de sangue, rapaz, quem é Chico Estrela perto dele, né? O cara vira um maníaco. Então, cara. Mas aí você me fala, beleza, esse uso recreativo da festa, do verão, ele prejudica o teu físico? E mais do que isso, é perigoso? Ou é mais perigoso o cara que faz o uso contínuo profissional de virar atleta para competir? O que é mais perigoso? O cara que experimenta para ficar bonitão pro verão ou pro cara que vive tomando essa merda? Eu consigo mostrar para você fisiologicamente que o perigo tá no cara que usa para fins recreativos. Por quê? Quando você usa um hormônio, você depende, para o uso desse hormônio, do que nós chamamos de receptores. O hormônio fica circulando no seu corpo. Imagina que o hormônio é uma tomada macho. Só um pouquinho que minha mulher tá passando aqui. Virgínia, Cariane falou que minha testosterona é muito boa. Olá, tudo bem? É muito boa. Falou, ela fica reclamando que eu fico enchendo muito o saco pra transar. É por causa do hormônio, a culpa não é minha. O Cariane falou que, não, é porque... A testosterona dele é muito boa para um rapaz natural. Um rapaz natural. E aí, mas vai, desculpa te interromper. Quis apenas me exibir pra minha mulher. Se for pra você, tá bom, né? Pra você. Você tem uma tomada macho chamada testosterona, por exemplo, circulando no seu corpo. Ele depende de uma tomada fêmea chamada receptor. O uso do hormônio depende da ligação entre o hormônio e o receptor. Você tem uma quantidade muito grande de receptores no tecido muscular. Logo, a testosterona atua ali e através do treino você consegue aumentar seus músculos. Com isso aumenta a testosterona. Quem é mais forte tem mais testosterona naturalmente. Quem é mais forte precisa de produzir mais testosterona. Entendi. Quem pratica atividade física aumenta a sua testosterona. O indivíduo que tem uma atividade física regular, consequentemente, ele tem uma atividade sexual melhor, porque aumenta a testosterona. Aumenta a testosterona. Irmão, você tá falando um negócio aí que eu não sei se as pessoas sabem não, cara. O cara ir na academiazinha dele, o cara fazer academia aí 4, 5 vezes por semana. Ele é mais transante. Mais transante? É um moleque transante? Ele é um moleque bem mais transante. Eu não sabia disso. Pois talvez seja por isso que a sua testosterona esteja alta. Não, tá. Pelo seu supino de 50 de cada lado. Pode ser. Alguma coisa tá servindo. Não tá entrando no shape, mas tá entrando na testa. Foda-se se eu tô ficando forte. Meu negócio é paldurecência. É a testosterona na casa dos 600. Desculpa, amor. Minha mulher tá ouvindo. Eu não precisa ouvir esse tipo de coisa. Não, né? Parece pra ela não Até porque ela pode, de repente, achar que você tá meio mentiroso também. Ou jogar real, falar, mó broxa. Menos. Mó broxa. Ela fala, menos. Você tá se empolgando. Muito bom. Mas a testosterona, então, ela tem Isso. Ela trabalha de diversas formas do corpo. E uma das melhores formas de você estimular a sua testosterona é com a atividade física de carregar peso. Não é correr. Porque o seu corpo só vai ver a necessidade de construir músculos se você tiver mais se forte. você tiver carregando peso. Senão ele vai falar assim, você não precisa de músculo para correr. Entendi. Isso aí tá bom. Perfeito. A grande maioria das pessoas que correm são magras. Sim. Porque é um tipo de atividade que não constrói músculos. Então você quer me dizer que os grandes atletas da maratona não comem ninguém? Não, eu não tô dizendo isso. É o que você tá dizendo. Não. Eu tô dizendo que eles não conseguem aumentar em alta concentração a sua testosterona se eles não realizarem musculação. Perfeito. E a grande maioria desses atletas realizam musculação. Agora, vou fazer uma pergunta que de pessoa leiga, entendeu? E que eu tenho certeza que é curiosidade de muitos seres humanos.
Nesse ponto do vídeo, provavelmente só pessoas muito interessadas por fisiculturismo, depois de quase 1 hora de conversa, estão aqui. Por isso eu vou fazer questão de fazer essa pergunta agora, Matheus, que é para constranger o pessoal. Vejo muitos vídeos da galera puxando ferro, se ajudando. Chega um certo momento que já tá se tocando, já tá vendo, ou o cara tá muito orgulhoso da coxa do outro. Existe uma, como é que eu posso dizer? Existe uma relação quase sexual e sensual entre essa coisa de sou mais forte que você, olha como ele tá. Porra, que costas joia que você tem. Qual é o limite desse carinho todo, carinha? Que às vezes pra mim é assustador, que sou um leigo. Quando o cara fala, mostra a coxa, o outro aperta pra saber, eu acho um pouquinho... Não, eu acho que eles não se tocam. Tá bom. Mas na verdade é o seguinte, Talvez o site, eu tava no site errado. Eu acho que você tava no site errado. Eu acho que você tava fazendo a pesquisa errada. Eu acho que eu tava... Você sabe qual é o problema do fisiculturismo? Ele é o único esporte que você pergunta carrega... extremamente preconceituosa essa Não, minha. não, mas é legal você fazer essa pergunta, porque às vezes é a pergunta do público. Exato, às vezes Os caras falam assim, tá, mas eu vi isso. Esses caras ficam Esses caras ficam avaliando o corpo dos outros, fala da coxa do cara, das costas do cara, do glúteo do cara, aquele glúteo fibrado. Eu vi, exatamente. Olha, o Muzi falava, não, pra você fibrar o seu glúteo, aí tava lá o Adilson fazendo uma bundinha, aí você fala, velho, que dinâmica é essa? Eu vou explicar. O fisiculturismo é o único esporte que você carrega no seu corpo. Se você encontrar na rua um jogador de tênis... Não importa como ele parece. Não, você não vai saber. Se você encontrar um jogador de futebol, um jogador de golfe, até um jogador de basquete que é excessivamente alto, você não vai poder falar que ele é um jogador de basquete. Você poderia falar, pô, esse cara poderia ser um bom jogador de basquete, mas não necessariamente jogador de basquete. Mas se você vê um cara com 120 quilos na rua... Esse cara puxa muito peso. Esse cara é um fisiculturista. O esporte do fisiculturismo, você carrega o esporte no seu corpo. Quando você coloca na mesa redonda especialistas sobre futebol, o que eles avaliam? A jogada, o gol, a qualidade do craque, o toque de bola, a destreza na cabeçada, o salto. Ele está avaliando o jogo. Perfeito. O jogo do fisiculturismo é o físico, cara. Entendi. Não tem como. É isso. É o físico. É colocar atletas lado a lado que ficaram durante 5, 6 meses trabalhando duro, com mindset de aço. Eu conheço pessoas que ficaram 2 meses comendo tilápia, aspargo e arroz, da primeira à última refeição. Você seria capaz de fazer 6 refeições diárias de tilápia, aspargo e arroz, sem tempero algum, apenas sal puro, pesado, na quantidade exata, durante 60 dias, fazendo 2 cardios e 2 treinos de musculação? Por dia? Por dia. E esse cara, durante 2 meses, teve um mindset, teve uma mente de aço para conseguir fazer isso. E quando ele sobe no palco, na verdade ele não está se exibindo. Quando ele sobe no palco, ele está mostrando a capacidade que ele tem de chegar no limite da alta performance do esporte dele. E o esporte dele está no físico dele. Quando um jogador de futebol faz um gol de placa, ou quando um jogador de futebol faz aquele gol lindo de falta, ele está mostrando tudo que ele treinou durante anos no campo de concentração e na academia. Quando um atleta de fisiculturismo sobe no palco, no limite da sua definição e muscularidade, ele está mostrando tudo o que ele fez durante 6 meses. Sua resposta é brilhante, Cariani. É só e isso. Eu me senti um idiota por fazer aquela pergunta. Mas precisava Mas você ser feito. entende?